Olá, meus amigos! Está começando mais um Zona Mix Podcast. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Cardoso. E esse espaço aqui é para você que busca cultura, entretenimento, conhecimento, com pessoas maravilhosas aqui da cidade de Niterói ou do Brasil inteiro. Nós estamos com um espaço aberto aqui para quem quiser, de repente, estar divulgando seus trabalhos, para estar compartilhando com os nossos participantes todos os trabalhos aí, benfeitorias realizados pelo país, pelo Brasil, pelo mundo, enfim, por todos os lugares aí desse universo maravilhoso que nós estamos dominando nesse momento através das redes sociais, através da internet. Hoje eu estou recebendo uma personalidade, uma pessoa ilustre da cidade de Niterói, que é o Tenente Coronel Wallace Medeiros, secretário da Defesa Civil de Niterói, Geotecnia de Niterói. Coronel, que prazer, que honra estar recebendo o senhor aqui. Seja muito bem-vindo. Ô, Renato, obrigado. Olá a todos. É um prazer estar aqui, tá? Eu queria te agradecer pelo convite para participar do Zona Mix Podcast. É um espaço interessante de divulgação de informações. Você traz personalidades aqui que falam sobre coisas interessantes. É importante dizer que eu fico muito gratificado de estar aqui, estou muito feliz porque é um espaço em que eu vou poder falar um pouco do que é a Defesa Civil, do nosso trabalho, de como funciona, né? E estou à disposição para as suas perguntas. Eu vou fazer uma apresentação um pouquinho mais detalhada, né? Porque ele merece, né, gente? O Wallace Medeiros é tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro, engenheiro civil e mestre em Defesa e Segurança Civil pela Universidade Federal Fluminense. Instrutor da Escola e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, membro do Grupo Técnico da Comissão de Cidades Atingidas e Sujeitas a Desastres da Frente Nacional de Prefeitos, vice-presidente da região Sudeste do Fórum Nacional de Gestores Municipais de Proteção e Defesa Civil. Atualmente exerce a função de secretário municipal da Defesa Civil e Geotecnia de Niterói. Aqui a gente tem um currículo, mas eu gostaria que o senhor apresentasse quem é o Coronel Wallace Medeiros. Tá. É legal contar essa história, né? Para o pessoal até entender como é que a gente chegou ao dia de hoje, né? Estar à frente da Defesa Civil de Niterói. Né? A minha formação, né? Eu tenho formação militar, eu fui oficial do Exército Brasileiro, fui oficial temporário do Exército, da Arma de Infantaria, servi no antigo 3º BI, e de lá eu galguei a carreira e eu cheguei a servir na Academia Militar das Agulhas Negras por 1 ano, mas a minha vontade mesmo era trabalhar numa força que tivesse um contato mais direto com o cidadão, mais direto com o povo. E aí eu tive a felicidade de prestar o concurso para o Corpo de Bombeiros, para a Academia do Corpo de Bombeiros. Entrei em 2001, né, um ano até bem interessante de comentar, porque foi o ano do desastre das Torres Gêmeas, né, nos Estados Unidos. Então foi um ano marcante assim, a nível de entendimento de o que é ser Corpo de Bombeiros, né, a importância dessa carreira. E no Corpo de Bombeiros eu escolhi trabalhar no quartel de Niterói, no 3º GBM. Sempre trabalhei no 3º GBM durante toda a carreira de bombeiro. Era morador de Niterói já? Não, eu já estava morando em Niterói nessa época, mas eu sou nascido em Magé, né, um município próximo aqui a gente. Mas nessa época eu já tinha vindo morar em Niterói, a paixão que eu tenho pelo município, né? O município é um lugar maravilhoso, a minha formação de bombeiros foi aqui também. E quando eu me formei, eu tive a oportunidade de poder escolher o quartel, eu escolhi servir em Niterói, né? Niterói é um município lindo, né? Belezas naturais, é uma infraestrutura maravilhosa, quem mora aqui se né? apaixona, né? Quem mora aqui se apaixona. E infelizmente aconteceu, né? Aquela situação em 2010, em abril de 2010, que foi o desastre do Morro do Bumba, né? Foi um desastre assim, de dimensões não antes imagináveis pelo município de Niterói. A gente não esperava que pudesse acontecer uma coisa daquela magnitude. E foi um divisor de águas, né, a nível de entendimento da importância de um trabalho preventivo de defesa civil. Mas, enfim, aconteceu o desastre. Nessa época, eu estava exercendo a função de subcomandante do quartel de bombeiros de Niterói. E aí, eu te digo que eu vivi, assim, intensamente todo aquele desastre. E para quem não conhece, quem não é daqui, o desastre não foi só na área do Morro do Bumba, né? Ele afetou o município como um todo. E a gente, no quartel, montou uma estrutura para receber militares de todos os quartéis e para dar as respostas, né, que eram demandadas no menor tempo possível. E aí eu era encarregado exatamente de separar as equipes e designar as equipes para os diversos lugares onde a gente enviava pessoas.
E durante esse trabalho, né, e até chegou o momento que não tinham mais equipes e eu tive que pessoalmente ir até campo para resolver uma das questões, né, um dos locais em que houve um deslizamento. E aí eu me deparei com a seguinte realidade, né, em que o militar do Corpo de Bombeiros ou as forças de emergência, elas só funcionam bem se elas contarem com o apoio do cidadão. Porque a gente chegava num cenário de desastre e você não entendia o que tinha ocorrido ali naquele momento. Era um monte de destroço, lama, mas o que que era? Que era uma casa, era uma escola, era uma igreja. Então esse entendimento por parte do cidadão de chegar e te explicar o que que era e auxiliar as equipes de emergência era muito importante. Eu estou frisando essa questão do cidadão, Renata, porque isso vai justificar uma coisa que eu vou falar depois, que é sobre os voluntários da Defesa Civil. Que nessa época não tinha. Que nessa época não tinha, né? Não foram empregados. A Defesa Civil ela tinha uma estrutura que não deu conta do tamanho daquele problema. Enfim, aí voltando ao desastre, ali a gente viu claramente a necessidade de ter o cidadão do nosso lado. Eu lembro que naquele desastre específico, naquela localidade do Morro do Bumba, alguns cidadãos que vieram nos auxiliar, né, estavam predispostos ali a dar informação, foram fundamentais para que a gente conseguisse fazer as buscas nos locais corretos e conseguir resgatar algumas pessoas ainda com vida, por conta da informação que eles estavam nos dando. E logo depois disso, houve uma mudança na estrutura da Defesa Civil de Niterói, né, até que assumiu uma nova gestão, e eu fui convidado para fazer parte da Defesa Civil. O que foi um grande desafio, porque sempre sendo militar, na carreira militar, você ser convidado para participar de uma estrutura municipal, de um trabalho que não é um trabalho típico de militar, foi realmente um desafio, mas assim, a vontade de servir a Niterói, de trabalhar em Niterói, me fez aceitar esse desafio. Mas essa parte das regras foi muito importante para o sucesso do trabalho da Defesa Civil. Exato. E o destaque, né? Porque a gente percebe, né, Coronel? Eu conheço o senhor já há algum tempinho, nas ações, né, principalmente, o senhor sempre teve um lado humano. Então, quer dizer, deve ser difícil um pouco, às vezes, equilibrar, porque você tem que ter a regra, você tem que ser rígido, né? Para a coisa funcionar, você tem que ter organização. Sim. Então, de repente, esse lado aí do militar favoreceu bastante. A gente já tem esse costume, né, Renata? Mas, finalizando, aí eu fui parar na Defesa Civil. E eu busquei tudo que eu tinha aprendido a nível de militarismo, de gestão pública, e introduzir ali no nosso funcionamento. Você falou algo muito importante, né? Esse tipo de trabalho que a gente faz, né, o trabalho de um gestor, né, seja ele a qualquer nível, principalmente gestor público, ele tem que estar fundamentado num planejamento muito bem ali, eu diria, minucioso, né? E sempre voltado para a finalidade do seu objetivo, que é, no nosso caso, preservar vidas e bens das pessoas. Como é que eu chego àquele objetivo final de empregar a minha Defesa Civil para que ela atue efetivamente, salve as pessoas e faça com que principalmente elas não estejam sob situação de risco? A partir de um planejamento em que você consiga antecipar cenários de risco, antecipar o que pode acontecer, entender muito bem as características físicas do município, né? O trânsito do município, como é que é a geografia do município, como é que o município funciona e, principalmente, Renata, entender como é que o cidadão reage diante das situações e, principalmente, a nível de percepção de risco, né? Porque é um problema que a gente tem, as pessoas, infelizmente, elas têm pouca percepção de risco. Só se percebe o risco quando o problema acontece. Então, tudo isso aí criou uma sopa de informações e aqui em Niterói a gente tentou balizar alguns cenários específicos para a gente continuar, começar o trabalho, na verdade, né? E conseguir atingir os objetivos. E essa questão de ter a participação do cidadão e estar próximo do cidadão e acolher muito bem o cidadão e ser acolhido, eu aprendi com o Corpo de Bombeiros. Eu vou contar um fato aqui que é muito interessante. Eu tinha saído do Exército, eu era policial do Exército, né? Então, é um tipo de estrutura muito engessada, assim, muito rígida, né? É pouco contato com o cidadão, né? À distância e tal, por conta da finalidade do trabalho de policial mesmo, do Exército. E eu lembro que ao chegar no Corpo de Bombeiros, na primeira semana minha, como bombeiro militar, eu estava num ponto de ônibus e com a farda de bombeiro, né? Antigamente podia sair, né, de farda, tudo. Exatamente, hoje em dia não, tá meio esquisito, né? Bombeiro a gente consegue ainda, tá? A gente bombeiro ainda tem consegue? consegue. A população, acho que ela, de certa forma, ela consegue diferenciar um trabalho do outro, né? Da força de segurança para a força de defesa civil, né? E a gente está conseguindo. E essa vez foi muito interessante, né? Eu estava no ponto de ônibus, aí apareceu uma senhora, né?
aparentemente muito frágil, né? Pequenininha, baixinha, magrinha. E ela olhou pra mim de longe, ficou olhando, me encarando, aí foi vindo pra perto de mim. E eu comecei a ficar um pouco preocupado. Eu tinha, na verdade, 2 meses de bombeiro, né? Eu nem era bombeiro direito ainda. E ela veio e me deu um abraço. Me deu um Ah, que abraço fofo. muito forte, né? E aí acaba que eu retribuí o abraço, imaginando o seguinte: essa senhora tá me confundindo com alguém, né? Ela acha que eu sou algum parente dela, tá me abraçando. Aham. Mas não, ela abraçou um pouco, ficou ali uns 30 segundos abraçado, que é bastante tempo, né, pra manter um abraço. É. E aí se afastou e falou: olha, eu tô te dando esse abraço porque o trabalho de vocês é fundamental na minha vida, vocês salvaram a vida do meu filho, do meu marido e do meu irmão num acidente, e eu sou muito grato a vocês pela vida toda. Isso foi importante pra mim, como ser humano, como profissional, porque eu entendi ali onde que eu estava literalmente me metendo ao fazer parte do Corpo de Bombeiros, né? Eu falei, poxa, é muita responsabilidade estar aqui. E o contato com o cidadão realmente ele é muito direto. E é um trabalho maravilhoso, né? E isso tudo que eu aprendi, principalmente no Corpo de Bombeiros, eu tento trazer para a Defesa Civil. Por isso que a gente, quando traçou as nossas metas, a gente pensou em algumas coisas, uns eixos que eram principais, né? Alguns eixos, né? O primeiro era levar tecnologia para a Defesa Civil, né? Tecnologia de monitoramento meteorológico, para entender a chuva, entender como é que a tempestade vai chegar, se vai ter vento forte ou não. Então, investimento em monitoramento meteorológico. O segundo era qualificar a minha equipe de Defesa Civil. Eu precisava ter uma equipe muito bem qualificada para atender dentro daquilo que é necessário em virtude dos cenários que Niterói nos apresenta de risco. E não é nem só Niterói, né, Coronel? O clima tá mudando bastante aí pelo planeta, né? A gente participou, né? Eu tive a felicidade de acompanhar o prefeito Axel na COP28, né, lá em Dubai, e verificar como é que essa preocupação acerca das mudanças climáticas estão sendo levadas a sério num patamar em que se falava no passado, nossa, as mudanças climáticas elas vão acontecer, a conversa de hoje elas já estão acontecendo, já estão sendo processadas e a gente está tendo dificuldade até para entender o que está acontecendo, né? Então, as mudanças climáticas, elas afetam. Então, há essa necessidade de você ter esse monitoramento, acompanhar isso de perto e ter uma estrutura de defesa civil preparada. Mas nos eixos, Renato, que eu estava falando de monitoramento, ter uma equipe qualificada, eu pensei em um eixo específico para a defesa civil que eu vi que era uma falha da Defesa Civil de Niterói, que era ter uma participação muito mais integrada com o cidadão. Lembrando do que eu falei lá no desastre, que foi o cidadão que nos reportou sobre o que estava acontecendo e foi fundamental para os trabalhos do Corpo de Bombeiros no desastre do Morro do Bumba. Então, esse foco foi um dos focos principais. E eu digo a você, a primeira pessoa que atua no cenário de desastre, que atua naquele cenário, é o voluntário. Ele é o primeiro a dar a resposta, porque ele já está no local. E por conta disso também, a pessoa mais importante para até antecipar um desastre e promover alguma ação preventiva ou corretiva para evitar que aquilo aconteça ou avisar as forças de emergência e de segurança, a gestão pública de um possível problema, o cidadão ele é a pessoa que deve estar preparada para isso. Só que ele carece de uma preparação, ele carece de Sim. um envolvimento. E aí eu digo hoje para você que o maior ativo que eu tenho na Defesa Civil é a participação popular no processo de Defesa Civil. É o cidadão como centro, pedra fundamental para que a gente, a partir dele, consiga desenvolver os trabalhos. Na Zona Sul, Zona Norte, em qualquer parte, qualquer território, principalmente nas comunidades mais carentes, a participação do cidadão é fundamental para que nosso trabalho aconteça. São quantas comunidades hoje, quantos voluntários no total na cidade de Niterói? A gente tem hoje 25 comunidades classificadas como as de maior risco. Em todas elas nós temos voluntários, núcleos de defesa civil. Para quem não sabe do que a gente está falando, são cidadãos que são convidados pela Defesa Civil para constituir grupos, que são grupos de voluntários, que a gente chama de núcleos de defesa civil. É um projeto que... No DEC, né? No DEC, né? O NUDEC é um projeto que ele é utilizado em todo o Brasil, né? Em muitos municípios, né? Órgãos, eles usam uma nova nomenclatura, que é NUPDEC, porque entrou um P, que Núcleo de Proteção e Defesa Civil. Porém, Renata, em Niterói tem uma situação bem interessante. O NUDEC, como a gente chama, ele já está tão enraizado, ele já está tão difundido, que se a gente modificasse o nome por uma letra apenas, a gente ia ter uma descaracterização desse grupo. Porque a gente já tem camisa, né? Já tem um uniforme pronto para eles já se conhecem. E a gente permaneceu com o nome de NUDEC. Nós temos hoje... eu falei das 25 comunidades que são de maior risco, mas a gente tem outras comunidades também. E a gente hoje está com uma marca de 147 ou 148 núcleos de defesa civil.
cada um deles com uma média de 15 a 22, 25 cidadãos que são capacitados por nós, né? A gente dá aula para eles na área de primeiros socorros, risco geológico, risco É isso que estrutural, eu ia perguntar, né? prevenção e combate a incêndio, uma coisa que é muito importante acerca de riscos de acidentes domésticos. E também a gente dá uma aula muito importante para eles, que é como acionar o poder público na situação de emergência e antes da emergência acontecer. E para finalizar esse conceito do NUDEC, a gente passa para eles que a comunicação com eles vai ser constante, é no dia a dia e não vai ter interrupção no canal. E a gente faz o que com isso? A gente cria um grupo de WhatsApp com eles. Então hoje a gente pode falar aqui que a gente tem 147 ou 148 Nossa, grupos de WhatsApp, administrar isso tudo né? não é mole, São não, mais né? de 2.750 voluntários treinados por nós. A administração, ela não é fácil, eu confesso que não é, mas vale muito a pena porque eles antecipam muita coisa pra gente. Eles Sim. nos dão a condição de trabalhar estritamente preventivamente em Niterói. Isso é um facilitador pra gente. E essa formação é muito importante, né, Coronel? Porque, por exemplo, até lá na Cruz Vermelha, existe um limite também de você estar colaborando, né? Você tem que saber como você entra, quando você pode entrar enquanto voluntário e a Isso. hora que é para deixar na mão dos profissionais da Defesa Civil, do Exato. SAMU, do bombeiro, né? Tem essa barreirazinha aí, tem limitezinho, que um saber limite, Eu costumo dizer, Renata, eu confesso que eu aprendi muito com o começo do meu trabalho com o próprio voluntário. E até identificar o voluntário. Aquele é um voluntário de acordo com a ficha técnica que ele preencheu e com o cada um comportamento tem uma dele. habilidade, né? Cada um tem uma habilidade e a questão psicológica dele, como é que ele se comporta, né? Tem voluntário que ele se concentra muito no backstage ali para preencher formulários, ele faz muito Isso. bem isso, se organiza muito bem. Tem um voluntário que ele quer ficar mais, meter a mão na massa ali, tá mais na área ali que ele consegue falar com pessoas, conversar com pessoas, até receber as pessoas em algum abrigo, lidar com elas, conversar com elas. A gente tem várias características, vários tipos de voluntários. Logicamente, a gente tem a formação profissional dele, mas também tem a questão psicológica. Então, a gente procura entender cada um deles. Porque voluntário a gente às vezes precisa para todo tipo de trabalho, né? Às vezes tem Exato. gente que acha, assim, eu não sou da área de saúde, eu não tenho formação, né, de nível superior. Uhum. Não precisa nada disso, né? Dependendo, você pode ser útil em outras situações também, né? Eu vou dar um exemplo para você. Assim, antes de dar esse exemplo, eu digo que todo cidadão está apto a ser um voluntário. Todo. Isso. Porque todo cidadão, ele no mínimo, ele tem a curiosidade para saber o que está acontecendo naquele local de emergência. No mínimo. Ah, mas eu não vou querer estar lá no meio, mas não precisa estar lá no meio. E também não é. É o que você falou, tem um limite até onde o voluntário pode atuar, a partir de onde o profissional tem que atuar. Mas todo voluntário, ele se interessa. Se ele tem um interesse para saber o que está acontecendo, essa curiosidade já gera nele uma capacidade dele ser um voluntário e atuar. E eu digo outra coisa para você, Renata, muita gente questiona, né? Algumas pessoas questionam o voluntário, o comportamento do voluntário. Eu já ouvi várias coisas assim, até alguns absurdos. O voluntário é aquela pessoa que vai lá e quer tirar selfie no local do desastre. Já ouvi isso, né? E, enfim, quando eu tenho oportunidade, eu tento explicar. Não é isso. O voluntário, ele tem vontade de ajudar, ele quer atuar. O grande problema que eu percebi, Renata, é que o gestor público ou o responsável pela operação, ele tem que estar preparado para capacitar o voluntário para ele ajudar da melhor forma, da forma correta. Porque o voluntário, ele vai querer ajudar de qualquer jeito. Então, se você consegue antecipadamente, em momentos de normalidade, sem temporais, sem chuva forte, reunir essas pessoas, dar orientação para elas, treiná-las para isso, logicamente o resultado ele vai dar e vai ser muito efetivo. Então, existe o voluntário ali inerte em cada um, ele está ali adormecido em cada uma das pessoas, ele está pronto para fazer alguma coisa. A gestão pública, em geral, trabalha muito separada do cidadão, entendendo que ela tem que fazer todo o trabalho que o cidadão, de certa forma, iria atrapalhar isso, mas não é verdade. Quando a gente consegue fazer essa junção, essa força de vontade, a habilidade do cidadão, com a organização da gestão pública, o suporte da gestão pública, a gente cria uma massa que ela se torna assim uma ferramenta importantíssima. É exemplo do que a gente fez aqui em Niterói na época da pandemia, né? Todos sofremos com a pandemia, foi um cenário extremamente desafiador e a gente tinha uma dificuldade de fazer alguns trabalhos que eram, por exemplo, de distribuição do cartão renda básica temporária, que era feito aqui em Niterói. Porque os próprios funcionários, eles tinham problema com família também. A gente teve uma
uma dificuldade de reunir os colaboradores da prefeitura. E nessa ocasião, os voluntários foram super especiais para nos apoiar nesse tipo de trabalho. Apoiar na distribuição de cestas básicas, a trabalhar ali no preenchimento de ficha de quem ia receber o cartão renda básica, do programa que foi feito aqui em Niterói. Foi Que foi um muito bem programa organizado. extremamente importante, extremamente organizado. Nós contávamos ali com cada data de distribuição com em torno de 300 colaboradores que eram voluntários da Defesa Civil. E esse é um trabalho muito bom. Um outro exemplo... Em várias partes da cidade, né? Em várias partes. Nós temos 9 polos, né? E interessante é que em cada polo era uma secretaria da prefeitura que trabalhava. Uhum. E aí foi interessante porque cada uma dessas secretarias, que não é de Defesa Civil, ela entendeu como é que o voluntário trabalha. Porque eles recebiam voluntários da Defesa Civil e esse voluntário da Defesa Civil estava com ele e ajudava, né? E era assim, para eles era um barato, porque eu ouvi os comentários, olha, eu nunca imaginei que um voluntário teu da Defesa Civil pudesse fazer o trabalho que ele fez aqui para nos ajudar, porque ele organizou, nos ajudou a organizar, ajudou a fazer isso e isso. E assim... Tinha que pegar a documentação. Tinha que pegar a documentação, falar para a pessoa assinar. Aí faltava documentação, aí tinha que encaminhar para outra pessoa. Até nas partes das doações, quando aconteceu, infelizmente, aquele desastre também lá na região oceânica, né? No Boa Esperança. Isso. Né? Por exemplo, precisava de voluntário para ficar na porta recebendo as doações dos locais que foram destinados para entrega. Né? Que aí não era tanta doação, né? O brasileiro, né? O niteroense, ele tem um coração tão grande que aí recebeu tanta coisa que foi pedido para parar, né? Exato. Mas aí precisa também dessas pessoas para estarem ali também organizando. Né? Às vezes você não precisa fazer nada. Você não, pode colocar ali. Não, isso aqui. Vamos organizar. Aqui é água, aqui é roupa, aqui é alimentos não perecíveis. Sim. Então isso tudo é muito importante. Na verdade, Renata, o desastre, ele mexe com o emocional das pessoas, né? Você desperta em você uma vontade de ajudar aquela pessoa que tá numa situação de dificuldade, né? E o brasileiro, né, é super especial nisso aí. Ele se entrega de verdade para ajudar as pessoas. Mas nesse momento, né, é aquele casamento, né, do cidadão trabalhando e a gestão pública sendo racional, entendendo o trabalho dele de gestão. Porque é comum, infelizmente é muito comum em cenário de desastre, receber muita doação, não controlar esse recebimento de doação, né, e depois essa doação ficar acumulada e você não conseguir nem distribuir, por ser muito mais do que se precisa. Por exemplo, em cenário de desastres, assim, no primeiro momento, o que se precisa ali é água. No primeiro momento, você precisa de água para beber, tá? Água não só para as pessoas que sofreram com o acidente, mas para os bombeiros, para todo mundo que está ali, a equipe que está lá, né? Exatamente. Gêneros alimentícios, no primeiro momento, ali naquele primeiro momento, não é nem aquele alimento que você coloca para fazer o preparo. Você precisa de alguma coisa pronta para a pessoa ali comer. Não adianta mandar arroz, feijão, não tem como fazer. Não vai fazer em lugar nenhum. Então, assim, o gestor do cenário de desastres, ele tem que ter essa percepção e organizar essa estrutura de doação. E é uma coisa que assim, uma das lutas que eu tenho aqui em Niterói. A gente tem um programa aqui em Niterói que é chamado Niterói Solidária, né? Inclusive, todo evento que tem em Niterói, a gente convida o cidadão que ele queira fazer uma doação. Nós temos toda uma estrutura montada aqui em Niterói que ela funciona em eventos, em situações de normalidade, mas é uma estrutura que a gente usa ela dessa forma para prepará-la para um futuro indesejável, logicamente, né? Mas caso possa acontecer um momento de desastre, a gente já tem toda uma estrutura de quem recebe, para onde manda, onde estoca, o que o voluntário faz, o que tal secretaria faz, isso tudo já está planejado. E para não ser uma coisa que a gente só vai utilizar num desastre, e aí vai ser difícil de utilizar, porque ninguém vai se entender naquele momento, a gente usa no cotidiano do município e isso causa uma sinergia, né? Uma simbiose muito interessante, de modo que a gente já sabe como agir. E falando sobre o voluntário em cenário de desastre, você citou Petrópolis. Petrópolis, a gente lembra, né, que eles tiveram muita dificuldade lá com a questão de controlar os voluntários, né? Chegou voluntário de tudo quanto é lugar, né? Era falado que o voluntário chegava de tudo quanto é lugar e a manifestação de alguns órgãos, né, de defesa civil falando, olha, a gente precisa trabalhar, né, comandante do Corpo de Bombeiros, falando do quartel lá da área, mas o voluntário está numa área que é uma área de risco. E efetivamente era uma área de risco. Com certeza. Não, tinha regiões lá que você não conseguia entrar, nem passar nem de carro, nem de bicicleta, enfim. A terra
fez assim, subiu. Então, lugares que você passava de carro não tinha condição. Não tinha. Quem foi lá e identificou aquele Se você cenário, não tiver né? com uma roupa adequada também, né? Corria o Também, risco de se machucar, torcer exatamente. uma perna, Exatamente. enfiar o pé num buraco, cair no Isso. rio, enfim. Nós, assim, graças à estrutura de defesa civil, né, que a gente conseguiu montar, né, iniciando lá com a gestão do prefeito Rodrigo Neves, depois continuando com a gestão do prefeito Axel, a gente conseguiu montar uma estrutura que ela foi capaz até de dar suporte a outros municípios, né? No verão, por exemplo, de 22, nós fomos ao sul da Bahia, apoiamos 7 municípios no sul da Bahia, levando nossos geólogos e engenheiros, né, para ajudar aqueles municípios lá para que eles conseguissem acelerar o processo de vistoria das áreas de risco para saber qual área poderia ser reocupada e qual não poderia ser reocupada, auxiliando na montagem dos mapas de risco para que eles pudessem solicitar recurso ao governo federal. Então, a gente fez esse trabalho naquela região lá no sul da Bahia. Também fomos para Pernambuco, para Jaboatão e para Recife. Trabalhamos também nesses 2 municípios. Também atuamos no Noroeste Fluminense, também lá. Demos uma ajuda a 2 municípios naquela região. E Petrópolis também, logicamente, né? Petrópolis, nós fomos para lá com a equipe técnica também. Conseguimos auxiliar nos trabalhos, somando, logicamente, a equipe de Petrópolis, também é uma equipe muito boa de defesa civil. Historicamente, né? É uma equipe muito boa. E chegou um momento em que a gente precisou auxiliar ainda mais a prefeitura de Petrópolis numa situação que era um pouco diferente das anteriores. Era para auxiliar na gestão dos abrigos, porque eles estavam com dificuldade, porque o cidadão de Petrópolis, que era funcionário público também, ele sofreu muito com o desastre. Então, Sim. o município como um todo estava numa situação bastante difícil. E aí nós, pela primeira vez, reunimos nossos voluntários, né? Nós conversamos sobre o trabalho que poderia ser feito em Petrópolis, enquanto voluntário, onde o voluntário deveria trabalhar. Então, nossos voluntários foram convocados, fizemos 2 reuniões rápidas, né? Um pouquinho antes até do feriado do Carnaval, me lembro disso, né? E aí a gente estruturou um sistema em que todo dia a gente saía com ônibus aqui de Niterói, levava 20 a 30 voluntários para 2 ou 3 escolas, previamente organizado, previamente combinado com a diretora da escola, com a estrutura de defesa civil de lá, e a gente levava com missão específica para o voluntário que ia para lá, que era auxiliar a manutenção do espaço, separar doações, brincar com as crianças Sim. e conversar com aqueles adultos que por acaso estavam precisando dialogar com alguém só para ter alguém que ouvisse o que ele tinha para falar. Tinha muita necessidade de psicólogo, né? Isso, eu lembro Nos que... desastres, de Isso, forma geral, tem muita muita necessidade. coisa. Né? Eu lembro, Renata, que eu posso falar para vocês coisas assim interessantes que aconteceram, né? Voluntário nosso que tem relato que ele consertou chuveiro. Ele foi lá, ele consertou chuveiro, né? Que ele trabalha com isso, né? É bombeiro hidráulico, trabalhou consertando chuveiro, consertando vaso sanitário. Aí o outro falou que ele nunca tinha feito isso, mas começou a brincar com as crianças gostaram dele, ele passou a ser meio que um recreador ali com as crianças que tinham inclusive perdido seus pais, que estavam ali sem pai, né? Uma situação bem complicada. Mas antes disso, eles fizeram comida também, ajudaram na cozinha a fazer comida. Todas essas ações são ações que demandam do voluntário, demandam de força de trabalho para fazer isso. Mas eu lembro, você falou do apoio psicológico, e aí o cuidado que a gente tinha que ter com o voluntário de preparar o voluntário antes dele estar no cenário de desastre. Que seria a primeira vez que nós empregaríamos o nosso voluntário naquele cenário. Então eu lembro que as nossas reuniões preparatórias foram importantes. E eu lembro que essa frase ficou gravada comigo por conta dos comentários que são feitos. Olha, nenhum voluntário pode chegar em local de desastre e ficar tirando selfie. Ali é o momento de você doar o seu trabalho ali pelas pessoas. A gente vai tirar foto quando a equipe nossa estiver reunida, na chegada, em frente à escola, ou na saída em frente à escola. Mas naquele cenário ali, em que tem uma mãe chorando a perda do filho, tem um pai ali desolado, tem uma criança olhando para um lado e para o outro, porque perdeu o pai, perdeu o irmãozinho, de forma nenhuma ele pode olhar no horizonte e ver alguém fazendo uma selfie. Então vocês têm que estar preparados para isso. E outra coisa que eu reforcei bastante com eles, vamos fazer um esforço muito grande para não, por mais que a situação, o cenário ali seja triste, você esteja emocionalmente afetado, para não chorar na frente deles. Nossa, isso é pra difícil. levar falas de apoio, né? Todos nós somos seres humanos, né? Você olha uma situação dessa... Exatamente. Mas a gente deu essa orientação. E até
dei uma dica. Eu falei, ó, gente, deu vontade de chorar um pouquinho? Sai de perto, vai para outro lugar, chora e descarrega o seu choro e volta, mas volta vibrando, com vibrações positivas, porque eles precisam disso, né? Se você chega para um voluntário e você vai ali na vibração que ele tá, naquele sentimento que ele tá, e você alimenta mais ainda aquilo, não é bom porque até você também perde o seu foco no trabalho, né? É importante dizer isso. Mas assim, foi um sucesso esse trabalho, né? A gente apoiou muito lá a prefeitura de Petrópolis, a prefeitura de Niterói como um todo, ela levou muitos profissionais para tomar conta de limpeza urbana, para organizar Sim, o trânsito. pessoal da Clean, A né? Defesa Foi Civil, também. o pessoal da Clean foi também. Mas foi um trabalho Porque super não dá para andar as importante e ruazinhas, que não ajudou sei, muito. quem não conhece a cidade de Petrópolis, praticamente só passam um ou dois carros, né? Um para ir, outro para voltar, e às vezes é Sim. só ida. Então ele bateu ali na frente, enguiçou um carro, parou o trânsito da cidade. Imagina, né, aquela terra toda desabando, aquelas águas todas ali, não tinha como passar. Né? Não tinha, às vezes o ônibus, né, da Defesa Civil tinha que deixar o pessoal bem distante, o pessoal tinha que ir andando lá, até para auxiliar o pessoal que... Foram chuvas constantes, né? Constante. Aconteceu o desastre e logo em seguida tinha informação de mais chuva. Mais chuva. Então o psicológico das pessoas estavam como, né? Desesperados. É o que você falou, as características do município de Petrópolis, né? O município da região serrana, né? As ruas são construídas entre vales, né? Tem morro para um lado e morro para o outro. E o desafio das mudanças climáticas, né? Porque a gente teve uma chuva lá, na primeira pancada de chuva teve, no dia do desastre efetivamente, choveu, se eu não me engano, quase que 600 milímetros ou 500 milímetros em 6 horas ou 5 horas. É uma chuva absurda, é uma chuva muito forte num espaço muito pequeno de tempo. E aí o município ele virou um caos, porque o trânsito, inclusive, eu lembro que a gente tentava se balizar, ou quem tentou se balizar pelo Waze ou por Não algum tinha aplicativo, era um absurdo, porque ele não te indicava para o local correto, porque estava uma confusão assim tremenda no trânsito. E às vezes a própria polícia e o bombeiro local te proibia a passagem porque era risco. Aí você não tinha como estar Exatamente. ajudando aquelas pessoas que estavam isoladas do Exatamente. outro lado. Né? Porque aí também colocaria-se em risco os voluntários que não têm o preparo, né, de área quente, né? Foi área quente que a gente chama, né? Área quente. Uma área quente é aquela área distante porque o perigo está iminente ali. Tem a morna, né? E depois a área mais tranquila, que é a área segura. Todas as forças de segurança foram para lá, o Corpo de Bombeiros montou, né? A Secretaria de Estado de Defesa Civil montou um centro operacional lá. E foi fundamental para a gente poder organizar os nossos trabalhos, né? E trabalhar de forma organizada, coordenada, que estava muito difícil por conta do cenário. Mas, assim, fica aqui meu elogio, principalmente para a Defesa Civil de Petrópolis, né? Para os meus amigos de lá que trabalharam muito, muito, muito mesmo. E para o cidadão petropolitano, porque eles também eram fundamentais, porque uma dificuldade que a gente imaginou que teria lá no trabalho seria de se alimentar naquele local. Nossa, mas assim, havia uma movimentação dos moradores de Petrópolis em alguns restaurantes específicos, eles montaram lá mutirões e faziam quentinhas. E assim, todo mundo que trabalhava nas emergências lá, as equipes trabalhavam. Olha, a quentinha chegava até você, uma alimentação comida perfeita, gostosa. ótima, comida gostosa. Muito E a boa. gente conseguiu fazer, dentro do possível, né, um trabalho interessante lá para ajudar. Mas fica aqui o elogio à estrutura da prefeitura, principalmente aos amigos da Defesa Civil e à população Parabéns que é ao muito prefeito forte na de época Petrópolis. também, que liberou, né? A equipe para estar subindo lá, dando esse apoio, exato, né? Isso aí é uma... O prefeito Axel, ele é presidente de uma comissão da Frente Nacional de Prefeitos, que é essa comissão de cidades afetadas e sujeitas a desastre. Por que disso? Porque nesse momento de Petrópolis, o prefeito Axel, juntamente com o ex-prefeito Rodrigo Neves, eles conversaram com a Frente Nacional de Prefeitos e falaram sobre criar uma estrutura ou um protocolo para ajuda mútua entre municípios. Porque Legal, falar a eles mesma língua, né? Exatamente, entendendo que num cenário de desastre, muito dificilmente o município sozinho ele tem a estrutura completa para atuar naquele desastre. Ele precisa dos apoios, né? Esse apoio ele precisa acontecer. Então, diante desse fato, foi criada essa comissão, e hoje o prefeito Axel ele é o presidente dessa comissão e ele é um prefeito protagonista nesse cenário em dizer que o principal agente federativo no desastre, que quem tem a maior importância é a prefeitura. É a prefeitura quem tem a maior responsabilidade, quem tem a maior importância, e ela precisa ter condições de atuar de uma melhor forma, pedir ajuda e ser apoiada por outras prefeituras. Então esse é um movimento que o prefeito Axel tem liderado na Frente Nacional de Prefeitos.
E você está comentando aí, Coronel, sobre a importância dos voluntários. A gente sabe que há uma tendência aí para estar aumentando essas alterações no clima, as chuvas vão ser mais fortes, os ventos mais fortes, enfim. E tem que haver um preparo, Uhum. né? Lá na Defesa Civil tem profissionais que podem, de repente, estar verificando essa parte de como está as montanhas aqui, como é que está a terra. Eu sei que tem um estudo, né? Vocês fazem um mapa, Mapeamento, um isso. mapeamento. Eu queria que você comentasse com as pessoas, os profissionais que estão lá, que fazem essa base, né? Para que vocês consigam, de repente, não dá para prever tudo, porque afinal de contas vocês dependem do tempo também, né? Mas desses impactos que causam na terra, né? Como aconteceu lá no Boa Esperança, que vocês tinham todo o controle da área, mas aconteceram situações que estavam fora assim do controle para chegar e Exato. amenizar o problema, né? E queria que você comentasse também sobre a situação. O que acontece? Eu vejo muito isso. Algumas pessoas são mais humildes, às vezes não têm onde morar e acabam construindo suas casas nessas áreas de risco. E aí depois acabam exigindo, né, que a prefeitura ou a cidade... Pessoal, mas aqui não passa água, aqui não passa não sei o quê, não tem esgoto, pá. E aí quantas vezes eu já ouvi vocês comentando, mas você não pode estar morando aqui é uma área de... A pessoa não sai dali, Coronel. E aí, como lidar com essa situação? Esse é um... Eu vou começar pela última, né? Sim. Que é essa que você fez. Depois eu falo dos profissionais. E eu digo isso porque eu, como ser humano, como cidadão, né? Eu também não tinha essa percepção de risco até entrar no Corpo de Bombeiros. Então, a gente tem uma deficiência muito grande a nível Brasil de não investir nas crianças para que elas já nas idades menores elas tenham percepção de risco e cresçam com isso na cabeça, né? Aqui em Niterói a gente tem um projeto que é muito importante, que é o Defesa Civil na Escola. A gente trabalha com crianças ali no 6º ano do ensino fundamental, já para elas crescerem com essa percepção de risco. Quando a gente está falando dos adultos, né, a formação dele já consolidada, a gente vê uma dificuldade muito grande de mostrar para ele que aquilo ali que pode acontecer é um grande problema. E por que a gente vê isso, Renata? Eu acho que eu até entendo, né? E uma coisa que eu vou falar aqui. Ninguém mora em área de risco porque quer. Não é isso. É porque as dificuldades são tantas e a gente tem que entender isso também, que essa questão de uma eventual chuva que vai trazer um eventual problema numa eventual data, às vezes para ele é muito menos importante do que uma coisa que está sendo meio que constante, como um tiroteio, por exemplo, que esteja acontecendo, né? Como um outro problema que é pagar aquela conta no final do mês, que todo mês aquela conta vence, ele tem dificuldade para pagar. Então, isso eu entendo que é um grande desafio de qualquer gestão pública, de conseguir gerar o convencimento nessa pessoa para que ela, com percepção de risco, ela opte por não morar num local de risco. Mas há um trabalho que a prefeitura tem que fazer, que é de fiscalização, que é de orientação, né? Então, é um trabalho conjunto, é o cidadão com mais percepção de risco e a prefeitura. Nós criamos em Niterói uma aplicação, né? Um aplicativo, na verdade não é um aplicativo, é um sistema, né, em que a gente consegue detectar novas construções em área de risco. Antes que ela vire uma parede com um teto, para que você consiga chegar lá, antes até que o cidadão gaste todo o dinheiro dele para construir a casa como um todo, e você falar, olha, você não pode morar aí porque é uma área de risco. Poxa, mas ele investiu aquele pouquinho de dinheiro que ele tinha ali para fazer isso. Então, a gente consegue fazer uma intervenção antes que ele termine de construir, e para que ele seja orientado a construir numa área mais adequada. E esse é um trabalho constante que tem que ser feito. E uma coisa é a gente trabalhar com o que já está consolidado. Essas casas já existem, você não consegue simplesmente pegar um morro, uma encosta e tirar todo mundo de lá, você não tem onde colocar. Então a gente trabalha como monitorando as condições e trabalhando com a percepção de risco e com os alertas que têm que ser enviados para eles. E também com o nosso sistema de sirenes, né? Que estão instalados aí São quantas sirenes nas comunidades? A gente tem hoje 37 sirenes, né, distribuídas por todas essas comunidades. E a gente tem um protocolo específico de acionamento dessas sirenes diante de chuvas fortes. E para cada uma dessas comunidades é estruturado um protocolo de rota de fuga, para onde ir e onde elas devem permanecer até essa situação de insegurança, né, terminar. Então, isso tudo é controlado com participação dos voluntários, com participação de várias outras secretarias que montam junto com a gente
o que a gente chama de Sistema de Defesa Civil, né? Assistência Social, Secretaria de Saúde e várias outras. Trânsito também participa muito nisso. Toda uma integração, Então, né? uma estrutura integrada para que a gente tenha planos de evacuação bem estruturados e consiga retirar as pessoas das suas casas em situações que possam ter um risco um pouquinho maior, né? Então, esse é mais ou menos esse panorama acerca dessa condição de casas construídas em área de risco. Com relação aos profissionais que você falou, a gente precisava, né? Foi assim, um diagnóstico muito inicial que a gente fez, que precisava compreender o cenário, mas compreender na profundidade. Não, ali tem morro, ali tem... Tá, mas qual morro que tem uma condição menos favorável para a construção? Qual morro que pode deslizar com mais facilidade? Qual a declividade que é maior? Qual o tipo de vegetação que está afetando? Como é que eu faço uma avaliação correta daquela encosta e eu vou saber quanto de chuva pode iniciar o deslizamento? E aí, diante disso, a gente planejou para contratar profissionais que pudessem nos atender nessa demanda. Então, hoje nós contamos com um corpo de engenheiros civis, arquitetos, geólogos, geógrafos, analistas geotécnicos e hidrólogos, além dos meteorologistas. Então, esse grupo de profissionais, hoje, Fantástico. com eles, a gente tem a capacidade de entender cenários, antecipar cenários e conseguir trabalhar da melhor forma possível, de forma preventiva, digamos assim, tá? De forma preventiva. É lógico, você falou muito bem, os desafios estão aí, as mudanças climáticas nos desafiam, né? Nós tivemos há pouco tempo aí uma situação de um tempo instável. São Pedro parece também invocado, né? A gente tem que estar preparado, né? Veio uma chuva, estava vindo do Rio para cá, nosso grupo lá de monitoramento estava identificando, né, como é que estava o tempo. O tempo estava com chuva moderada, não era chuva muito forte, e com um vento, de certa forma, forte, mas o início do vento forte, não era aquele vento muito forte. Ele vinha do Rio de Janeiro para cá e nós estávamos monitorando. Foi no dia que ocorreu o show da Marisa Monte, em que houve a queda de parte do palco. E eu lembro que a gente estava monitorando tudo isso, a cada 5 minutos eu recebi uma informação, e quando o vento passou pela Ponte Rio-Niterói, pelo Forte de Copacabana e pelo Santos Dumont, a gente teve a referência dos anemômetros que indicam a velocidade do vento. E estavam batendo uma velocidade do vento de cerca de 62, se eu não me engano, 63 km por hora. Algo nesse sentido. É um vento forte, mas não é um vento extraordinário. Só que por alguma condição da natureza, Renata, que nem os meteorologistas conseguem dizer o que aconteceu, né? Quando esse vento chegou na Bahia e entrou em Niterói, esse vento simplesmente dobrou de valor. Ele passou para 137 km por hora. Nossa. E quando chegou em Niterói, foi aquela coisa ali que todo mundo percebeu, né? Foi muito vento, um vento muito forte. E a gente conseguiu... Metade da cidade ficou sem luz, enfim, foi Exatamente, um caos total. foi um né? caos total. A gente conseguiu entender esse Mais de vento... 40 árvores caíram na cidade. né? Exato, foi um desespero, né? Essa questão toda do abastecimento de energia elétrica, né? Ficou por alguns dias aí muito deficiente. E a gente Tem conseguiu... gente até hoje com dificuldade aí de receber energia. É, bem difícil isso. É um pós-desastre aí que a gente fica... que tem que resolver, são as sequelas. E a gente só conseguiu ter essa referência do vento porque tinha umas embarcações ali, né, fundeadas no meio da Bahia. A gente conseguiu conversar com alguns estaleiros. Eles consultaram as embarcações e eles falaram: aqui bateu, o nosso anemômetro registrou 137 km por hora. Mãe. E é muito vento, né? Então, assim... Pode se repetir? Pode se repetir, pode se repetir. Verão é uma época propícia para isso, porque é a época em que você tem acumulados de temperatura, muita evaporação, né? Muita água suspensa, né? Na atmosfera. E aí, dependendo da formação, que pode ser uma formação de um tipo de nuvem de chuva convectiva, ou das zonas de convergência do Atlântico, né? Que elas vêm e trazem chuva também a partir lá da região amazônica, que vem para cá também. Existem várias condições que podem trazer chuva forte. O que a gente tem que fazer é, cada vez mais, investir no sistema de defesa civil, preparar a estrutura da prefeitura, a estrutura dos órgãos de resposta e de prevenção, e também trabalhar muito com o cidadão. Porque o que tem feito muita diferença, Renata, é o cidadão estar consultando constantemente a Defesa Civil, ele conversar com a gente. No momento em que a gente avisa antecipadamente que está vindo um temporal, está vindo uma chuva forte, é ele ficar acordado, ele ficar ligado, atento às informações. Tendo alguma dúvida, ele liga para a gente dá uma resposta que é a resposta de acordo com o que efetivamente está acontecendo. Isso é muito importante. Daí eu queria aproveitar esse gancho para solicitar a todo cidadão, todo mundo que está nos assistindo, vocês aí, amigas, amigos, que
não só de Niterói, de qualquer município, né? Aqui eu estou falando de Niterói, que consultem os canais de comunicação das defesas civis. Tá? A Defesa Civil, ela trabalha constantemente, até para desfazer, até para explicar, para desfazer uma coisa que muita gente fala que, Defesa Civil, os órgãos só trabalham no desastre. Não, negativo. No desastre o trabalho aparece mais. Sim. Mas eles É um trabalho sempre silencioso, né? trabalham preventivamente. Eu digo que a gente trabalha, inclusive, mais nas épocas em que não há desastre do que no desastre. Porque nessas épocas a gente está trabalhando todo dia, constantemente, para fazer as ações preventivas necessárias, esperando sempre um possível desastre. Então, aqui para Niterói, eu recomendo que consultem os canais de comunicação da Defesa Civil de Niterói, né, através do nosso site, Defesa Civil de Niterói, nosso Instagram, Defesa Civil de Niterói. Niterói também tem um aplicativo. Tem um app, né? Niterói tem um aplicativo que é muito interessante. É um aplicativo que não é um aplicativo para se usar na época do desastre. Ele é um aplicativo do dia a dia, Renata. Por exemplo, amanhã você vai sair de casa. Como é que eu vou sair de casa? Qual vai ser o meu estilo? Vai ser o estilo para roupa de calor? Ou pode esfriar um pouquinho no final da tarde? Ou será que vai chover? Como é que vai estar o tempo? Consulta o aplicativo da Defesa Civil, porque ele vai ter as informações meteorológicas de Niterói. Você vai saber se vai chover, se não vai chover, se vai esquentar, se não vai esquentar. Eu confesso que eu utilizo bastante. Eu pego sempre as informações porque vocês têm um cadastro também, né, de alguns telefones. E aí, através do celular, a gente acaba recebendo a informação, como é que vai estar o tempo, olha, chuva, como é que vai ser essa chuva, se é forte, se é média, moderada, até o clima, se é propício também para prática de atividade física. Exatamente, entrar no mar, essas coisas todas. Isso é muito importante, porque eu moro numa área ali do bairro de Caraí e que alaga, né? E nós já tivemos alguns vizinhos que perderam carros com isso. Né? Porque aí sobe de uma determinada forma que o cara acaba abrindo o vidro, acaba abrindo o carro e acaba perdendo, a perca total. Já tive uns 2, 3 vizinhos que tiveram perca total nos carros. E aí, agora, o que eu faço? A gente criou um grupo. E aí, sempre quando eu recebo alguma coisa relacionada a essa chuva forte, né, a gente repassa. Na mesma hora, todos eles tiram os carros da rua. E isso aí tem funcionado bastante. Então, não sei se isso chegou ao seu conhecimento, né? Porque às vezes são detalhes... Isso é uma questão que eu passo, eu acredito que outras pessoas também se beneficiem bastante. Sim, sim. Assim, tá vendo? Não, eu recebi... Olha só, se eu tivesse saído, a árvore caiu em tal lugar, ficamos presos, enfim. Tem gente que tem que sair, não tem jeito, né? Tem gente que infelizmente tem que dar, sabe, ir para determinados lugares, mas quem pode... né, escolher, quem pode mudar a rota ou mudar a data para determinados eventos, facilita bastante. É o entendimento, Renata. É assim, a gente tem que... O ser humano, ele tem que aprender a viver com o risco. Como assim, ainda Wallace? fala, né? Vai chover de manhã, ou vai chover de tarde, ou vai chover de noite. Então você já... vai chover mais tarde. Eu acho melhor sair agora de manhã e resolver isso. Exato. Não, isso é importante. Você sabe assim, vem um aviso de vento forte. O vento forte tá o aviso de tal hora, tal hora. Eu puder antecipar, eu antecipo. Nessa hora eu vou estar no local seguro, então tá tudo bem. Para ele planejar o dia dele. Então, nesse sentido, o nosso aplicativo ele tem sido muito importante, né? Em período de chuva, por exemplo, você consegue consultar cada setor do município e saber o quanto está chovendo naquele setor do município. Eu brinco até que a mãe que está no trabalho, né? Às vezes tem alguém trabalhando na casa dela ou o filho dela está em casa, no local que ela está trabalhando não está chovendo. Mas ela abre lá, ela vê que onde ela mora tá começando a chover e já tá registrando chuva. Então ela liga pro filho dela que tá em casa. Filho, tira a roupa lá que tá no quintal pra secar e bota pra parte de dentro que tá chovendo aí. O filho fala, mãe, como é que você sabe que tá chovendo aqui? Você tá aí? Não, mas eu sei porque daqui eu tô vendo que tá chovendo aí. Então o aplicativo ele dá essa referência que é muito importante, né? Pra você ter o dia a dia e tudo com a informação do que fazer. Porque não é só falar que vai chover forte. Vai chover forte, aí o que eu faço? Então a gente dá orientação. Exatamente. Então o aplicativo é uma ótima forma de consulta de informações, né? Temos também... Como é que faz para baixar o aplicativo? Explica pras pessoas. Obrigado, Renato. Já passando direto. O nome do aplicativo é Alerta DCNIT. Pode ir nas lojas de aplicativo, né? Qualquer loja tá lá, o aplicativo vai baixar, gratuito, funcionando. A gente atualiza as informações ali 24 horas por dia, 7 dias por semana. É excelente, então nossa, a informação vai estar sempre demais. atualizada. Você usa, então legal. A melhor propaganda que eu posso ter é você utilizando. Também a gente tem outras ferramentas que são de emergência também, que aí agora é a nível de Brasil, que é você registrar no SMS 40199, registrar o CEP da sua casa, porque aí a informação pode vir um alerta a nível nacional, estadual ou municipal. A gente também usa essa ferramenta
para emitir os É alertas. nos Estados Unidos que estão fazendo um alerta a nível nacional, que às vezes quando... Uma simulação, né? Fizeram uma simulação É um recentemente. broadcast, né? Que tem que eles jogam, emitem nos celulares. É muito funcional. Aqui a gente está fazendo também nas TVs por assinatura, também quando você está com TV por assinatura, se é na área que vai ocorrer aquele problema, também vem um sinal ali para seguir. A gente avançou muito aqui no Brasil com relação à defesa civil de algum tempo para cá. A gente, até tecnologias internacionais a gente está trazendo para cá. A nível até de Niterói, a gente tem uma informação interessante, né? Niterói adquiriu e instalou no começo de 2023 o radar meteorológico. Isso que eu ia falar. Nosso, né? Um investimento pesado que foi feito. De alcance diferenciado, que né? alcança 100 quilômetros de raio, né? A partir desse radar, a gente consegue não só apoiar as ações de defesa civil de Niterói, mas também dos municípios que estão ao entorno, né? Nossa, então é uma ferramenta assim, de trabalho muito importante, que deu um upgrade muito interessante no nosso trabalho. E estamos nos preparando para cada vez mais levar, né, a preparação e a melhora do nosso sistema para as pessoas, mas sempre com foco no cidadão. Foco no cidadão para que o cidadão ele participe cada vez mais da defesa civil e se integre cada vez mais esse trabalho. Porque o cidadão com o conhecimento, o que você falou, que foi importante, eu vou só trazer aqui de volta. Esses grupos de WhatsApp que nós temos, né, são 147 grupos de WhatsApp. Eles recebem toda a informação que vai para o aplicativo, que vai para os outros canais, ela vai para esse grupo de WhatsApp também. E ele é uma pessoa que foi treinada por nós, ele é qualificado com essa informação. Então ele pega, distribui para os amigos, para os parentes dele, familiares. E se alguém tem alguma dúvida, não foi um órgão tal que mandou a mensagem, foi o Luizinho, meu vizinho. E aí eu mando de volta, o que é isso? O que está acontecendo? E aí ele vai me explicar, não, é uma informação da Defesa Civil, porque tem um aviso de chuva. Ah, mas o que eu faço se chover? Não, ele vai acompanhando, vai monitorando, ele vai dar outros alertas. Se tiver que fazer alguma coisa, ele vai informar, eu formo para vocês. Então, ter essa rede funcionando com um voluntário, sendo alguém que está lá na ponta, capilarizando a informação e com qualidade, isso tem sido muito importante para a gente. Coronel, é suficiente um radar desse? Ou futuramente a gente vai precisar de mais? Não, eu diria que para Niterói esse radar ele é mais do que suficiente. Eu até diria o seguinte, a gente tem... basicamente o que cobre Niterói com radar são os dois radares do INEA, que eles estão bem distantes de Niterói, né? Por estar bem distante, de acordo com a curvatura da Terra, eles pegam as nuvens mais altas, não pegam as nuvens baixas, teriam essa dificuldade. E a gente tem um radar muito perto aqui, que é o do Alerta Rio, que... Infelizmente, né, por uma questão ali de geológica, ali tem uma elevação ali que cria uma área de sombra exatamente em Niterói. Então, pelo radar do Rio, que a gente utilizava muito, a gente viu o núcleo de chuva chegando, mas tinha uma área muito grande do município que você não via o comportamento da nuvem. Então, esse nosso radar, ele vem atender essa parte. E também é uma coisa muito interessante, quando os radares estão trabalhando, as imagens são de pontos diferentes. Então, não é que um radar só resolva. Você tendo um radar e tendo outros que complementem a imagem, você consegue ter uma apuração melhor da chuva. Então, eu diria o seguinte, Niterói, agora com esse radar, está, assim, no melhor momento que eu posso dizer para você a nível de cobertura de imagem de nuvem. Sim. É o que a gente tem hoje. Mas a gente, assim, incentiva sempre os outros municípios que estão em volta, o próprio governo do estado, para que ele invista cada vez mais. Porque se for procurar puxa um mapa aí na internet, cobertura de radares, vou jogar logo os Estados Unidos. Você vai ver que é uma imensidão de radares e sobreposição de radares muito grande, porque é assim que se trabalha, né? Aqui no Brasil a gente ainda tem muito pouco, né? Mas eu acho que esse exemplo que Niterói está dando, né? O Rio agora anunciou que vai adquirir mais um radar meteorológico. Então, o Rio, com mais esse radar meteorológico, ele vai ter uma melhora no monitoramento dele, vai jogar a imagem para Niterói, vai melhorar nosso monitoramento e dos outros municípios. Então, quanto mais investir em tecnologia para monitoramento, mais segurança e mais prevenção a gente consegue fornecer. Coronel, eu não sei se através desse radar dá para fazer essa busca, mas tem acontecido muita incidência de raios, né? Tem aumentado o número de raios aqui no Brasil. Você poderia, de repente, dar uma dica para as pessoas de como se prevenir quando... Porque vocês também fazem esse alerta, né? Olha, tempestade, tempestade com raio, né? Isso, E tem caído raio em Niterói, né? Tem.
As tempestades, elas têm sido muito severas, né? E tempestade severa é aquela que vem acompanhada de ventos fortes e de raios, né? E muito volume de água. A gente sempre emite as recomendações, né, para que as pessoas permaneçam em locais seguros. Se você está em local seguro, permaneça. O que é um local seguro? Um local coberto, com uma estrutura adequada e que você possa ficar ali de forma confortável, que você fique ali sem que a chuva, sem que o vento te atinja ou um possível raio. E árvore? Se você estiver na rua, procure de imediato um local seguro. Evitar quando tem esse tipo de aviso, ficar perto de árvore. Principalmente andar na rua, você tem que sair da rua. Você tem que sair da rua e ir para um local seguro, porque andando na rua, se você estiver perto de árvore, você está correndo risco. Se você estiver perto de uma cerca metálica, você está correndo esse risco, né? Se você tiver... Segurar um poste na rua, poste, já vi muito. segurar poste... Ventania, a pessoa às vezes qualquer local segurando você poste. segurar, você tá correndo risco. Uma área que eventualmente ela possa ter o risco de alagamento, você também tem o risco de ficar preso numa área de alagamento. Se você está numa área de alagamento, pode ter um rompimento de rede elétrica, essa rede cair, energizar a água e você sofrer uma descarga elétrica. Então, assim, em geral, colocando vento, raios e chuva forte, em geral, quando chegar a tempestade, tendo aviso e acompanhando o aviso, se dirija o mais rápido possível para um local seguro. Se está de carro, procura um local seguro para você parar o seu carro, para o carro, sai do carro e fica no local seguro. Olha, Basicamente isso. maravilha. Coronel, eu sei que vocês também fazem instruções, né, para condomínios. Como é que é esse ensinamento? Né? O que mais para essa parte de utilizar extintor de incêndio, saída de emergência? Como é que funciona isso? A gente... Eu tô perguntando só para Não. vocês, tá? Porque eu já participei, então eu sei como é que é. A Renata, ela faz a pergunta com qualidade, tá? Porque ela participou e é o que Eu acho acontece. importante todo mundo saber, porque Isso, quanto mais gente participar, né, dá uma folguinha para vocês também, né? Verdade, Porque aí é menos verdade. trabalho, menos problema que acontece, todo mundo fica na paz. Não, porque na verdade, Renata, quando a gente... É uma coisa que é interessante. Eu falar pra vocês que a gente tem 147 grupos de WhatsApp, pode imaginar, poxa, tá tendo mais trabalho do que tinha antes. Não, é muito pelo contrário. Porque às vezes naquela comunidade em que tem um agente nosso, o cidadão lá, identificando ele, que identifica ele como alguém que participa do grupo de defesa civil, ele não liga direto pra defesa civil, ele fala com ele primeiro. E aquela pessoa lá, ele olha e fala, não, ó, isso aí, cara, tá vazando muita água da tua caixa d'água, é só colocar uma boia que você não vai ter mais esse problema. Então, assim, muitos problemas são resolvidos até sem chegar na gente. E aqueles que chegam qualificados. Eles mandam, o endereço é esse, o ponto de referência é esse, a pessoa é essa, se ligar ela não atender, tem essa outra pessoa para ligar. Tem 2 acessos pela rua tal, perto do bar de fulano, o bar de tal. Então, isso garante que nosso atendimento ele é o melhor possível. Então, isso, na verdade, poupa muito trabalho pra gente. Mas aí a gente, logicamente, né, o grande desafio da Defesa Civil de Niterói são as áreas de encosta. Não há o que se discutir com relação a isso, até pela própria geografia do município, né? O litoral aqui e logo atrás são as montanhas. Mas a gente tem um número também muito grande de atendimentos da Defesa Civil relacionados a problemas estruturais em edificações multifamiliares, né? É aquele cara que quebra a parede para colocar ar-condicionado, aí o vizinho fica preocupado e liga para a Defesa Civil, ó, estão quebrando a parede aqui, será que não estão afetando a estrutura do prédio? E há uma demanda muito grande de atendimentos relacionados a isso. Problemas relacionados a marquises também. Recentemente caiu, né? Recentemente caiu uma ali na Moreira César. Paulo Gustavo, né? Tem que Isso, se adaptar, né? A antiga Moreira César, Antiga Moreira atual César. Rua Paulo Gustavo. E também vazamento de gás, isso tudo chega para a Defesa Civil como demanda. Gente, esses ensinamentos da Defesa Civil são todos gratuitos, tá? É fantástico isso. Então, quando vocês acompanham as redes sociais realmente da Defesa Civil, porque lá eles estão sempre colocando. Eu falei assim, olha, eu não sei o nome que se dá, mas curso para síndicos, né? Saber como lidar com determinadas situações, Isso. O que exatamente você tem que prestar atenção no seu condomínio para evitar determinados acidentes, né? Exato. Eu já acho fantástico também vocês colaborarem dando o curso de primeiros socorros, né? Que em casa a gente sempre acontece uma coisa ou outra, a gente tem que estar preparado, né? Então isso também é muito importante. E fora que as pessoas se sentem úteis, né? E nisso tudo aí que o senhor comentou, a parte da comunicação, bom, vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Que eu acho que a comunicação é muito importante. Essa parte da comunicação aí é fundamental. Para tudo. Para tudo. Né? Para tranquilizar o morador, para
precaver determinadas situações de risco, porque, por exemplo, eu acho engraçado, às vezes as pessoas adoram criticar, né? Caiu uma árvore, por exemplo, ali do lado do 12º Batalhão. As pessoas acham mais fácil você tá postando a informação na internet do que tá acionando o órgão para estar fazendo o apoio. E aí, tipo, às vezes você tá numa rua, vamos dizer uma rua que não tenha muita movimentação, é uma rua pequena, caiu alguma coisa ali, eu tenho uns fios caídos, eu vou assim, lá, tudo caído, ninguém vai ver. Cara, pega o telefone, liga, manda mensagem, vendo, tira a foto, você tá vendo, você pode estar colaborando, entendeu? Para evitar acidentes maiores, né? Então, faça a sua parte enquanto cidadão, né? Seja um voluntário indireto, a princípio, da Defesa Civil. Importante. É importante isso. Eu lembro de uma ocorrência, tem muito tempo, né? Eu era tenente ainda, eu ia para as emergências ainda com minha equipe de bombeiros. Eu lembro que eu cheguei num acidente de veículo, e aí quando eu cheguei, tinham 8 pessoas lá em volta, estavam reclamando, não, que demorou muito a chegar, e a gente tinha acabado de receber a ligação. A gente recebeu a ligação, eu lembro que eu estava chegando no quartel de uma outra ocorrência, a ligação entrou, a equipe estava no carro, a gente só saiu com o carro. Então eu tinha certeza que foi uma saída bem rápida nossa. E aí, quando eles estavam falando que demorou muito, logicamente, a gente atendeu primeiro a vítima ali, logicamente, né, estabilizou o cenário. E aí eu fui conversar com as pessoas, né? Eu falei, olha, vocês falaram que demorou, mas eu queria só saber quem foi de vocês que chamou, para eu saber quanto tempo levou. Aí um olhou para o outro, não, você chamou? Não, eu não chamei. Você chamou? Não, não chamei. Você chamou? Não, não chamei. Aí a menina que estava dentro do carro falou, não, eu agora há pouco eu liguei. Eu falei, então foi a sua ligação que entrou. Então você tinha 8 pessoas do lado de fora que estavam achando que alguém tinha chamado, mas não tinha chamado. E quem tinha chamado era uma das vítimas que estava dentro do carro, né? E tinha chamado naquele instante. Então isso é complicado mesmo. Mas sobre o que você falou, achei interessante. A gente, com essa questão dos condomínios, né? Esse grupo de voluntários do condomínio, a gente chama de NUDEC Condomínios, tá? NUDEC Condomínios. O que acontece? Dado esse volume de acionamento da Defesa Civil, para vários assuntos, e às vezes o síndico ele tem uma dificuldade de requerer um outro serviço que não é da Defesa Civil, ele liga para a Defesa Civil, porque o nosso canal, ele, de certa forma, ele funciona muito bem. Então a gente identificou essas dificuldades e raciocinou com o seguinte cenário. Bem, o condomínio também é uma comunidade e está sujeito a vários problemas. Vamos pontuar aqui, vazamento de gás, pode ser do veículo ou pode ser do apartamento, ou da central, seja lá onde for. Elevador, problema com o elevador. É muito comum ter problema com o elevador. O que fazer? Presas. Todas essas questões aqui, se eu faço assim, pergunta o condomínio o que ele faz, ele vai falar assim, olha, eu não sei, eu vejo para quem vou ligar e não tem uma resposta muito clara. Uma hipótese de algum óbito, de alguma pessoa morta dentro do apartamento, se é algo corriqueiro. Acontece uma pessoa ferida. Teve muito na pandemia. Né? Exatamente. Uma pessoa ferida, o que fazer com essa pessoa ferida? Se apareceu uma cobra. Eu ligo para quem se apareceu uma cobra? E várias outras questões que envolvem essa condição em que o síndico ele é acionado para dar uma resposta e o síndico não tem essa resposta nas mãos. Então a gente pensou nisso, eu fiz uma reunião com alguns síndicos e falei, olha, eu estou interessado em fazer uma proposta de levar um treinamento para vocês, síndicos, para melhorar essa questão das emergências nos condomínios. Só que eu confesso, Renato, que eu não me senti à vontade para eu determinar um currículo do que seria dado de aula para eles. A gente criou um projeto exatamente em conjunto. Então eles me falaram, meu maior problema é esse, meu maior problema é esse. E a gente foi juntando, tá, isso aqui a gente consegue dar uma aula disso. E aí a gente montou um cronograma para eles, que eles adoraram. E agora a gente tem o famoso NUDEC Síndicos, né? Se entrarem no Instagram lá, entre em contato com a gente, manda mensagem, quero participar do próximo NUDEC Síndicos, eu sou síndico de condomínio. Não é só para síndico, subsíndico, administradores e zeladores, né? A gente dá um curso muito bom para você e principalmente para esse síndico, a gente faz um grupo de WhatsApp específico e eles começam a ter esse contato direto com a gente quando eles têm esse tipo de problema que eu comentei, além da ação principal que eles fazem no momento, eles entram em contato com a gente. Aí a gente da Central da Defesa Civil ajuda a acionar corpo de bombeiros, se for o caso. É gás. Tá, mas qual tipo de gás? Não, tem um gás natural. Então, fala com a fornecedora de gás. Ou então, não, é botijão. Então, vê o 0800 da empresa que fornece o gás e fala com ela. É dentro do apartamento? Não, então é com o morador. Então, quem tá no andar aí, fecha o registro principal. E a gente vai conversando com eles e o principal é eles saberem que 24 horas por dia, 7 dias por semana, naquele grupo que ele formou com a Defesa Civil, ele manda uma demanda pra gente ali, envia uma demanda e a gente dá uma resposta de imediato pra gente. Então, essa confiança que é criada assim nessa comunicação rápida, isso tem sido fundamental pra gente. E é uma troca positiva. Ele nos informa com antecipação,
a gente responde rápido e a chance de salvar, de preservar vidas e bens é muito maior. Coronel, fantástico. Infelizmente, chegamos ao final. Olha só, bate-papo fantástico aí de ensinamento. Parabéns pelo trabalho. Como eu já tinha comentado antes, é uma honra estar recebendo o senhor aqui. Senhor, não, eu vou chamar de você. Que aqui eu tô em casa, estou recebendo você na minha casa. Agora eu fiquei mais feliz. Olha, eu gostaria que o senhor você desse as suas considerações finais. Uma próxima vez eu vou pedir para você vir aqui para estar falando mais um pouquinho, porque eu sei que tem muito conteúdo interessante para estar sendo repassado para as pessoas. Tipo, qual extintor de incêndio está usando, de repente, em cada situação. Enfim, né? São detalhes aí que você pode estar ensinando as pessoas, colaborando para que evitem, né, acidentes, né, residenciais, enfim. Então, infelizmente, a gente está encerrando, mas... Por favor, as suas considerações finais, por enquanto. Tá bom. Renata, agradeço o convite. Já me coloco à disposição para voltar aqui outras vezes, sempre que você me convidar, tá? Sem problema. É muito, muito legal aqui estar podendo conversar com você, dividir essa informação com quem está nos assistindo. A Renata é uma pessoa que ela já faz parte de um grupo que apoia a Defesa Civil já há muito tempo, né? Ela é uma voluntária nossa, que trabalha com a gente, ela conhece com profundidade o que a gente está conversando aqui. E por isso que é legal estar conversando aqui com você, poder compartilhar isso com o público. Eu diria que as defesas civis, não só de Niterói, todas elas estão à disposição do cidadão. E eu peço, inclusive, ao cidadão que ele apoie o trabalho da Defesa Civil, inclusive cobrando da Defesa Civil e entendendo melhor o que é a Defesa Civil do teu município ou de Niterói, o que ela pode fazer. Porque é um papel do cidadão. O cidadão empoderado, que conhece mais a peculiaridade da Defesa Civil, ele consegue demandar melhor, ele consegue respostas melhores, e isso faz muito bem para a dinâmica do serviço público também. Então, assim, eu fico muito grato de estar aqui conversando com você, tá? Fico muito feliz de estar podendo compartilhar com as pessoas, levando um pouquinho do que é a Defesa Civil. É um mundo muito maior do que a gente discutiu aqui, certeza. Tem muitas peculiaridades, a gente focou aqui em alguns assuntos específicos, mas eu fico muito feliz para que nessa parte 1 a gente tenha falado bastante coisa e ter É só o início do ano, é só o início do ano. Obrigado, Renata. Parabéns também para todos os voluntários que vocês acolheram, né, na Defesa Civil, né, na família Defesa Civil. Eu também me sinto muito orgulhosa de poder fazer parte aí, de estar contribuindo da melhor maneira, né, um pouquinho, né, a gente não dá um mínimo, né, mas isso aí, se você juntar com todos, né, dá uma força fantástica, né? Sim. Mas olha, fica feito o convite realmente para o senhor voltar, para você estar voltando aqui mais para frente, tá bom, Coronel? Já aceitei de antemão. Gente, para vocês que assistiram, muito obrigada. Quem gostou aí da entrevista, do bate-papo, pode estar acionando o sininho para receber novos conteúdos das próximas entrevistas. Pode estar curtindo o nosso canal. Deixe uma mensagem pro Coronel Wallace aí, que ele vai estar respondendo depois. Depois você tem que voltar lá, que às vezes a pessoa sai mandando uma porção de mensagem. Como é o nome dela mesmo? Eu esqueci. Júlia. A Júlia tá aqui, tá nos bastidores, entendeu? Aí depois você fala, Júlia, por favor, você dá um puxão nele lá para ele estar respondendo. Que com certeza pode estar gerando aí algumas dúvidas, alguns questionamentos e alguns... até para saber, né, como é que faz parte, né, da Defesa Civil, né, para ser voluntário. As pessoas têm um coração enorme, todo mundo às vezes, né, tá querendo participar, tá querendo colaborar, tá querendo fazer parte. E aí o Coronel Wallace tá aí à disposição para estar tirando as suas dúvidas e tá acolhendo você enquanto cidadão, morador de Niterói. E se não for morador de Niterói também, quiser tirar alguma dúvida aqui com a Defesa Civil, estão todos à disposição. Grande beijo para vocês e até o próximo podcast Zona Mix.